Boa tarde. Numa sexta-feira, graças a Deus, chegou a sexta-feira, né? Tudo bem? Tá tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Eu espero que essa semana tenha sido muito boa, tenha sido uma semana tranquila, dentro da medida do possível, né? E daí, quando chega a sexta-feira, é um alívio, né? Principalmente para quem trabalha, né, durante a semana, quem vai folgar sábado e domingo. Então, quando chega sexta-feira, graças a Deus, sexta-feira chegou. E daí, hoje nós vamos falar sobre a rotina, né, a mudança da rotina, quando sair da rotina, né? E quando chega o final de semana, aposto que você sai da rotina. Então, hoje a gente vai falar por que é importante a gente sair da rotina, mas também por que é importante nós termos rotina. Aí, falando assim, parece que eu tô meio doida, né? Você faz rotina ou você não faz rotina? Nós precisamos ter uma rotina durante a semana, mas depois a gente desconstrói isso de alguma forma e constrói uma outra rotina, né? Uma rotina de prazer, porque a rotina que a gente faz durante a semana é uma rotina obrigatória, né? É trabalho, é escola, é a família, é a casa. Então nós temos esse conjunto que nós precisamos seguir, e para a saúde e bem-estar da família é importante que se tenha essa rotina. Você faz essa rotina? Como é que anda a sua rotina? Como é que anda a sua rotina diária? Ela tá dando certo? Você tá conseguindo, por exemplo, fazer as crianças dormirem no horário? Você está conseguindo fazer as crianças comerem no horário? A lição de casa, as brincadeiras? Como é que está sendo a sua rotina? A rotina da sua família, como é que está sendo? Tá conseguindo levar a rotina? Tá conseguindo manter essa rotina? Por que a rotina diária é importante? Porque ela já deixa a família inteira, né, inclusive as crianças, elas já sabem que tal coisa vai acontecer. Tal horário é o horário do almoço, tal horário é o horário de eu brincar, tal horário é o horário de eu estudar. Então, mesmo que a gente brigue com as crianças, porque criança gosta de meio que enfrentar a gente, né? As minhas me enfrentavam, né? A gente às vezes tem que dar uns corretivos, né, Bruna? A gente tem que dar os corretivos, mas toda criança saudável, gente, toda criança saudável vai fazer isso. Você sabe por quê? Porque de alguma forma ela também tem os sentimentos delas e as vontades, então elas acham que elas já podem, como falava os antigos, né, colocar as manguinhas de fora. E daí o que a mãe faz? Não, é assim, né? É isso que a mãe faz, a mãe, o pai, né? Então a gente corrige essa criança e bota ela na linha de novo. Então a nossa rotina vai ficando dessa forma, a gente que mantém, a gente que consegue manter as rotinas, não é? E de alguma forma a gente precisa de ser um pouquinho firme, né? Para que essa rotina se mantenha. A rotina de alimentação, que eu falo bastante aqui, porque a alimentação ela é muito importante, porque ela é aquilo que vai nos dar força, é aquilo que nos dá saúde, é aquilo que faz a gente se movimentar, viver, né? Viver bem, viver com saúde. E por que eu tô falando? Qual é a hora de sair da rotina? Final de semana. E agora dezembro, o que vai acontecer em dezembro? As férias vão começar, né? Eu acho que algumas crianças já começaram a entrar de férias.
as crianças já vão começar a entrar de férias. Eu sei que a mãe fica meio assim, né? Na hora que ela ouve isso, as crianças vão sair de férias, né? E agora, o que eu vou fazer? Calma, mãe. Vamos um passo de cada vez, né? Hoje vamos falar de final de semana. Então, já na sexta-feira a rotina já muda, né? Quando as minhas filhas eram pequenas, eu trabalhava fora. Hoje a minha rotina é diferente de quando elas eram pequenas, né? Mas quando elas eram pequenas, eu trabalhava, eu era bancária, hein? Era bancária, eu trabalhava no Banespa. Fui bancária há 20 anos, gente, 21 anos. E sexta-feira era o dia de eu não fazer janta, eu não fazia o jantar. O que é que nós fazíamos? Vamos fazer um lanche hoje, um lanche diferente, vamos pegar uma pizza, alguma coisa. Chegava no final de semana, a rotina alimentar mudava. E ela mudava, mas assim, eu procurava não sair muito fora. Naquela época, eu ainda dava o refrigerante para as meninas uma vez por semana. Tentava, né? Porque elas escorregavam, tá? Eu vou dizer que filho é dose, então elas davam umas escorregadas. Mas assim, era só uma vez por semana que tinha refrigerante em casa. Por quê? Porque já naquela época a gente já começava a ter consciência de que aquilo não fazia bem. Então era refrigerante só uma vez por semana, e essas comidas, né, diferentes, assim como muitos embutidos e tudo mais, também só final de semana. Só que na sexta-feira já começava com umas coisas diferentes. Isso é mudança de rotina. E as crianças gostavam. E eu precisava disso. Então, assim, o que eu entendo é que nós precisamos desse alívio. A gente precisa desse alívio, né? E é importante que a gente tenha esse alívio para o nosso mental, né? E para o nosso físico também, né? Não é aquela coisa de a gente estar o tempo todo fazendo as coisas, aquelas coisas com aqueles horários. A gente também precisa dar diminuir a pressão sobre a gente, tá? Porque senão a gente fica muito pressionado a fazer as coisas e a gente acaba pressionando os filhos também a fazerem isso, as crianças também fazerem isso. E isso acaba que também adoece as pessoas, né? Então, a pressão arterial, a hipertensão é também essa questão da gente ficar pressionando, né? Então, as coisas têm que ser desse jeito, vamos fazer assim, assim, assim. Nós já estamos na exaustão e a gente precisa de um pouco de liberdade, um pouco de sossego, calma e tranquilidade, não é? Não sei se com você é assim, mas assim, é melhor. No taoísmo se fala muito isso, né? Vamos andar no caminho do meio. É aqui, ó, o caminho do meio. Nem pouco, nem demais, e aqui é o equilíbrio. Então a gente anda aqui no caminho do meio, né? Então a gente precisa do caminho do meio nesse sentido da rotina para a gente também espairecer. A gente precisa tirar a pressão, uma descompressão que nós vamos fazer, né? Isso daí é importante. E daí então chega na sexta-feira, a gente já muda essa rotina. Mas é importante que essa rotina saia, mas que ela não saia muito. Então assim, é legal a gente comer uma pizza, é legal, é bacana. Mas é legal que a gente procure um recheio nutritivo, um recheio variado, e depois que você deu uma sobremesa para as crianças, uma sobremesa de frutas ou com algumas frutas no meio, né? Eu fazia muito, né? Agora já não faço tanto, mas eu sempre
quando eu fazia os bolos, eu colocava ou abacaxi, ou banana, ou maçã, uva passa, assim, eu sempre colocava uma coisa assim, que era para ter uma frutinha, para ter um tipo de fibra diferente dentro desse bolo, dentro desses desses doces, né, para que desse uma ajudada também, né? Então, assim, sempre procurava fazer essas coisas. E essa é a dica que eu dou, né? Então, quando você for fazer um bolo, alguma coisa, coloca umas frutinhas no meio, fazer um bolo de laranja com o sumo da laranja, e depois fazer a calda com a laranja, também fica uma delícia, com coco, né? Então, sempre tendo essas frutas, e não só o bolo, a massa só, né? Vamos colocar outras coisas também. Então, a gente procurar meio que, de alguma forma, continuar com a alimentação saudável. Eu tinha feito uma lista, uma das coisas que eu fazia era yakisoba. Hoje em dia todo mundo conhece yakisoba, a gente sabe que é aquele macarrãozinho, né? Com muitos legumes, né? Um monte de legumes, né? Algumas verduras, que ela é misturada naquele molho, né? Então ela acaba sendo um pouquinho mais saudável, né? O problema é que ela é frita, mas que você pode também mudar isso e não fritar, né? Só coloca aquele molho por cima que fica uma delícia, fica ótimo. Fazia também lanchinhos, né? Então eu batia maionese em casa e fazia os lanchinhos com tomate, alface, pepino. Você pode colocar beterraba, você pode colocar ricota, né? Então aí fica um lanchinho bem natural e bem gostoso. Franguinho desfiado, que as crianças gostam, o atum, né? Então a gente sai da rotina alimentar com uma brincadeira, que você também pode fazer os sanduichinhos e embrulhar em papéis, guardanapinhos diferentes e dar para a criança. De alguma forma a gente está mudando, né, a forma de apresentação para as crianças, né? E isso é uma forma da gente estar estimulando a criança a comer as frutas, verduras e legumes de forma diferente, mas de forma divertida. Então, dar alimentação para as crianças também de forma divertida. E para a gente também, né? Eu acho que a gente também merece um sanduíche colorido, uma torta também cheia de coisas, né? E isso é bom para os olhos, e se faz bem para os olhos, também faz bem para o nosso corpo. Desde que seja natural e não artificial, que não contenha muitos corantes, né? Porque o corante acaba, não adianta, porque chega uma hora que o corpo vai gritar e vai começar a te dar alergia nas crianças, e isso a gente não quer, né? O corante, os conservantes, os acidulantes e tudo mais, eles acabam criando, né, essa alergia. Aliás, o açúcar também. Por que o açúcar também acaba ajudando? Não é que ele seja o principal. O açúcar, ele ajuda porque ele deixa o sangue ácido, dependendo da quantidade que você ingere, mas ele acaba acidificando o sangue. Se acidifica o sangue não vai estar bom, e daí começa a gerar vários problemas nas crianças, principalmente, porque as crianças são mais sensíveis. Tá bom, gente? Legal? Eu fazia muita salada de frutas, suco de frutas. Os chás também dá pra gente fazer. Tem alguns chás legais hoje em dia, né? Vermelhinhos, então tem até de hibisco. Você pode pôr um pouquinho de hibisco e colocar num suco. Daí o suco na limonada, aí a limonada fica cor-de-rosa, e daí você colocou o hibisco ajuda na circulação e tudo mais. Então é bacana a gente fazer as coisas dessa forma, tá?
colorindo, mas colorindo com coisas da natureza, né? Coisas naturais, né? E daí a mudança de rotina, a gente não está saindo agora de novo, até estão falando da Covid, que está tendo essa cepa, agora essa variante agora e tudo mais, então a gente não está saindo muito. Uma das brincadeiras que eu fazia com as minhas filhas era à noite a gente ficar olhando para o céu e falando o nome das estrelas. Então aquela estrela, aquela constelação é tal, essa estrela aqui é tal, né? Então aquela lá são as Três Marias, esse daqui é o Cruzeiro do Sul, esse daqui, e tem um mapa, né? Tem os mapas com o nome das estrelas e tem aplicativos, né? Hoje em dia tem aplicativos que você vira assim e daí já mostra lá aquela estrela e tal. Olha, a Lua tá aqui, Vênus tá aqui, gente. Ó, Saturno hoje tá aparecendo. Olha, inclusive teve ou vai ter o eclipse? Acho que foi hoje de manhã, né? Que teve o eclipse solar. Então, quando tem eclipse também algumas coisas acontecem, né? Acontecem, né, no planeta e tudo mais, né? Não sei se vocês ficaram sabendo. É que aqui no Brasil não deu para ver, mas em alguns países parece que deu para ver. Não sei se vocês seguem essas coisas, mas eu sei que apareceu sim, que teve sim um eclipse solar. Não ficaram sabendo? Eu não. Gente, eu adoro essas coisas de eclipse solar, eclipse lunar. E daí são dias que são dias legais para a gente fazer rituais da prosperidade, rituais de não sei o que, né? É bacana, gente. Vamos voltar para a rotina. A gente pode também inventar de jantar fora, mas é jantar no quintal ou em algum outro cômodo da casa, fazer uma coisa divertida, cabaninhas, essa coisa toda que vocês sabem, que vocês conhecem, né? Então de alguma forma a gente mudar a nossa rotina no final de semana e já começando de sexta-feira, que é para mostrar para as crianças que a casa, dentro de casa, a gente também consegue se divertir e não só com televisão ou com celular ou com tablet. A gente consegue também se divertir com jogos, né? Então tem aqueles joguinhos, né? Que a gente estava falando, Três Marias, né? Que é aqueles saquinhos que a gente vai jogando. Não sei se vocês brincavam, se vocês conhecem, que é uma brincadeira que a gente pode produzir esse joguinho. Então é só você ter uns retalhos, um pedaço de pano, agulhinha, arroz e feijão cru, né? Corta todos os saquinhos, né, em quadrados, retângulos, né? Aí você vai montar, vai fechar, vai virar um quadradinho. Se a criança não consegue costurar, então você costura e pede para a criança encher com arroz cru ou com feijão e depois vai lá brincar. É super legal essa brincadeira. Jogos de tabuleiro e tudo mais, né? Então tem coisas que são bacanas, trazer diversão para casa e trazer interação e trazer conexão entre você e seu filho. Se você puder sair, vamos andar de bicicleta, vamos jogar uma bola, de preferência que quando a gente saia no final de semana, a gente procure contato com a natureza. Então eu já falei da importância do contato com a natureza, né? Então o contato com a natureza faz com que o humor da criança melhore, o seu humor vai melhorar, né? E outro, você vai tomar o sol faz bem para o humor, melhora apetite, melhora a síntese de cálcio e tudo mais, né? Então você vai ter ossos bons, dentes bons e tudo mais, se você manter uma rotina de você tomar sol, de você ir para o parque, de você ter o contato com a natureza, né? Agora existe um problema, né?
muitas vezes quando se você viaja muito, viaja de carro, muitas vezes a criança sente enjoo, né? Ela passa mal, fica ruinzinha. O que você faz nessa hora? Dramin. Dramin? Mentira, eu não. Tô falando assim. Você sabe que tem os pontos do shiatsu que você pode usar para melhorar o enjoo da criança, tá? Bruna, você pode colocar para mim? Sim. É o VC15. VC15. Tá na tela. Então, o VC15, esse pontinho aí, você fazendo a massaginha, tá? Que é esse ponto aqui que eu já mostrei para vocês, tá? Você faz a massagem antes ou durante o enjoo, você também pode estar fazendo. Só que durante o enjoo você não pode apertar muito, tá? Aí tem o R21, que é bem aqui embaixo, é do ladinho. Só um minutinho. R21. O R21, então. VC15, R21, aqui na costela, tá bom? No comecinho aqui da costela. Faz a massagem, que ele também é muito bom para enjoo de viagem, tá? Faz aqui a massaginha. Aí nós temos o E36. E36, só um minutinho. E36. Que é na perna, tá? Aqui na lateral da perna, vai lá de abaixo do joelho, né? Então tem a patela, né? Mede 4 dedos da criança, tá? Aí você vai achar o E36, você faz massagem lá. E o P6. P6, só um minutinho. Que é o da... Achou? Achei. Então, aí... Então tem a marca aqui do punho, né? Você mede aqui com os dedinhos da criança e faz a massagem aqui. Então são pontinhos que você vai usar antes, né? Antes de fazer a massagem, antes de fazer a viagem. Mas se a criança começar a enjoar no meio da viagem, você fala ou para ela ir fazendo a massagem ela mesma. Os principais são esses aqui, ó, esses dois. Tá, então esse aqui do meio, esse aqui e o R21. Quer que coloque de novo? É bom, né? Vou colocar. Então se você já tá no carro e a criança já tá enjoando, vamos aqui nesses 3 pontos. Tá VC15 tá na É o tela. VC15 e o R21, tá? Se você conseguir, você já faz o daqui do braço, né? Do antebraço e da perna, não sei como é que você vai fazer. Mas esses aqui já vão ajudar bastante ao enjoo da criança, tá? Óleo essencial, tem um óleo essencial de gengibre, sabiam? Que daí você pega um algodãozinho, pega um paninho, uma fraldinha, põe uma gotinha lá e faz a criança cheirar. A criança vai cheirando, o enjoo vai melhorando, tá? Então esse daí é o ponto, são os pontos para enjoo, né? E outra coisa, se a criança, ou se você, mas principalmente se seu filho passou uma semana irritado, não conseguiu, tá irritado, tá nervoso, tá estressado por causa de amiguinho da escola, ou porque foi na escola e não queria ir, sabe aquela semana chata? E que a criança tá chatinha, a criança tá irritada? Então vamos lá, vamos fazer os pontinhos da massagem, tá? Uhum. Qual que é? É o VG23, o BP6, o VG23, tá? Ele é aqui na cabeça. O VG23 é aqui na cabeça. Não, esse é o VG20. O VG23 é esse. Esse daqui que é pra também ele ajuda na irritação, tá? Então é esse pontinho aqui. Então assim, fica na linha mediana.
Aí assim, ó, aqui tem o cabelo, tá? Você vem aqui no começo, onde tem o comecinho aqui do cabelo, você mede o dedinho da criança, um dedinho aqui, aí você vem aqui, ó, e faz a massaginha, tá? É aqui. Faz massaginha aqui, ó. Esse daqui já vai aliviar a cabeça da criança. Então, assim, se a criança, agora final de ano eles tiveram prova, né? Então as crianças que já são um pouco maiores, que tem prova na escola, então tá com a cabeça cheia, né? Então você vem nesse pontinho aqui, faz a massagem, porque daí ele já vai se acalmando. Aí esse pontinho, né, o yin yang, que eu falo sempre desse ponto. Esse tá na tela. Esse tá na tela, esse daí é o ponto para você estar massageando. Eu pedi o E36, tá aí também já, ele também é o ponto para ajudar na irritação. Que é o do joelho. Isso, tá bom? Então, mas olha, se você fizer já esse daqui, ó, da cabeça, e mais esse daqui, a criança já vai se acalmar. Então, aquele nervoso, aquela irritação, já vai começar a passar. Então, principalmente se for nervoso e irritação mental, aquela coisa mental, aquela irritação mental, tá? Aquela que você também não entende o que está acontecendo com a criança, tá? Então, a gente muda a rotina da criança. Para quê? Para que não só da criança, né? A nossa rotina no final de semana é importante a gente fazer essa mudança, mas dentro daqueles parâmetros, né? Que a criança não vai dormir tarde, ela continua dormindo mais ou menos no mesmo horário, tá? Só que ela vai brincar mais, ela vai se alimentar de coisas diferentes, porém vão ser coisas que você vai fazer, coisas naturais com fibras, que vão ser verduras, vão ser legumes, vão ser as frutas. Uma forma diferente da gente estar introduzindo essas coisas para as crianças, que daí elas vão continuar com saúde, se alimentando bem, brincando, brincadeiras dentro de casa, brincadeiras coisas que a gente pode estar até ajudando que elas também criem, né, que elas ajudem você a fazer, e para ver também essa conexão familiar, essa conexão com o pai, com a mãe, e para que a família ande em harmonia, e para que a criança tenha saúde. Se a mãe tem saúde, se o pai tem saúde, a criança tem saúde, e se essa criança é uma criança mais calma, mais tranquila, a família aqui também vai ter muita saúde, tá? Lembrando só uma coisa, esses pontos são pontos que você pode massagear o seu filho, e são pontos que você pode fazer em você, tá? E é importante que, se você acha que você tá irritada, você tá nervosa, alguma coisa assim, vai lá e faça a massagem também em você. Isso também é muito importante, porque se você está bem, seu filho vai estar bem, tá bom? Então, bom final de semana, gente. Aproveitem bastante este final de semana, esse sábado, esse domingo, que sejam dias prazerosos. E aproveite, se tiver 5 minutos de sol, vai lá no sol e toma um sol, que vai te ajudar o seu sistema imunológico e vai ajudar a gente passar por essa fase que nós estamos passando com saúde, tá? Então, se prevenindo e tudo mais, mas também a gente fazendo a nossa parte, né? Através da alimentação, através dos pontos de shiatsu, e os óleos essenciais também, que ajudam muito a gente. E no Maternidade Sem Neura, você fazendo a rotina diária do seu filho, né, do seu bebê, eles vão ser crianças mais tranquilas, mais seguras. E criança tranquila, criança segura, é criança que tem apetite, que come bem, que tem o sistema imunológico bem. Então é uma cadeia, é um ciclo. Você faz uma rotina aqui que engloba um monte de coisa aqui, e daí o seu filho
realmente vão ser crianças com saúde.